Pessoal, bem-vindos ao Benquer Conecta, uma iniciativa da Benquer para poder criar essas experiências, essas conversas inspiradoras, né, entre profissionais do mercado de RH e especialistas e trazer insumos, insights, experiências para que vocês aí possam também fazer a transformação no RH de vocês, tá? Para esse episódio, a gente trouxe aqui 3 profissionais super renomadas, começando aqui pela Roberta. Roberta trabalha no Léo Madeira, né, uma empresa com mais de 80 anos aí no segmento de móveis e madeira. A Lilian, que é gerente de RH da Faber-Castell, né, que aí também é uma empresa no Brasil tem 80 anos, mas mundialmente tem mais de 200 anos de história. E a Lucélia, que é diretora de RH da Stanleys, que é uma empresa de estética masculina. Na verdade, tem várias frentes de atuação, ela pode contar depois mais um pouquinho. E eu gostaria que vocês fizessem uma rápida introdução aí da atuação de vocês nas empresas. Primeiro, um histórico profissional e a atuação de vocês dentro das empresas que vocês estão hoje. Roberta, vamos lá então. Bom, obrigada pelo convite, né, para estar aqui batendo esse papo e trocando ideias e aprendendo aqui junto, né? Eu falo que eu estou no RH tem 6 anos, porque eu vim do mundo de gestão. Então, eu passei mais de 10 anos, né, trabalhando na Falcone com consultoria de gestão, consultoria de resultados, e num determinado momento da minha carreira, até dentro da Falcone, eu comecei a fazer projetos voltados para a gente, aliando gente com resultados, mas aliando do jeito certo, porque tinha uma frase que me incomodava, que é: todo colaborador tem tempo de vida útil. Ah, chegou no máximo da sua produtividade, é normal trocar. Não, então isso me incomodava muito. E eu comecei a viver alguns projetos na Falcone que tiravam isso tiravam essa fala do dia a dia e começavam a falar: a gente pode alcançar resultados obtendo o máximo de produtividade das pessoas o tempo inteiro, né, num ambiente saudável. Acho que a gente vai falar um pouquinho disso aqui também. E aí eu me apaixonei pelo mundo de RH e fui convidada para assumir uma área de RH, construir o RH estratégico de uma empresa. Fiquei lá 2 anos, depois migrei para outra e agora estou na Léo Madeiras. Estou na Léo Madeiras responsável aí por toda a frente de gente e gestão na empresa. Estou lá há 1 ano. Show. Lilian. Muito bacana. Eu sou Lilian Mendini, sou gerente de recursos humanos corporativo na Faber-Castell. Eu fico muito feliz de ver depoimentos como esse da Roberta, de eu estava na gestão e agora eu estou em RH. Eu acho que para um profissional de recursos humanos é o que mais eu orgulho. Imagino para os RHs que te assessoraram. Acho isso muito legal. Uma experiência um pouco diferente. Eu venho da indústria automobilística, na realidade. Trabalhei boa parte da minha vida na indústria automobilística e migrei alguns anos atrás agora para o segmento de bens e consumo. Mas sempre na área de recursos humanos. Eu não tive a experiência em trabalhar num outro subsistema, mas trabalhei para todos os subsistemas e todas as outras áreas como parceiro de negócios, né, representando a RH. Atualmente na Faber-Castell, então, responsável por todas as áreas de recursos humanos no planejamento corporativo, talent acquisition, remuneração, benefícios, né, enfrentando os desafios aí do que vem pela frente numa empresa tão conservadora e tradicional, mas com um nome tão moderno que a gente vai ter a oportunidade de explorar um pouco durante o nosso bate-papo. Legal, excelente. Bom, obrigada pelo convite, também estou muito feliz de estar aqui com vocês, trocando experiência. Eu sou Lucélia Urique, sou diretora de RH da Stanleys. A Stanleys Hair é líder em transplante capilar no Brasil, do Dr. Stanley Bittar. Eu estou em São Paulo aqui há 90 dias, sou uma gaúcha, né? Eu estava em Santa Catarina, em Criciúma. A minha trajetória é um pouco diferente, eu sou oriunda da área comercial e fiz transição de carreira para RH numa seguradora. Viajei a nível Brasil por 3 anos como especialista em RH, atendendo a área comercial. Naquele momento ninguém, né, a ideia era: Lucélia, vem para a área de RH, porque tu sabe muito sobre a área comercial e a gente precisa de alguém que traga a linguagem, que entenda da área comercial. Então eu fui para a área comercial, fiz essa transição de carreira, que foi extremamente desafiadora. Viajei a nível Brasil como especialista de RH, atendendo os canais de vendas, e depois passei por algumas empresas do segmento financeiro e também transporte. Em 2017, eu montei um projeto chamado Papo de RH, que é um talk show, onde eu falo também da área do RH de forma descontraída. E aí vem a pandemia, eu acabei indo para Santa Catarina e depois de 4 anos de Santa Catarina, eu estou em São Paulo e com o desafio de reestruturar a área de recursos humanos na Stanleys. Legal, excelente.
Então, pessoal, vocês veem que a gente tem aqui pessoas com backgrounds bem diferentes em áreas, em áreas e empresas que têm desafios próprios, né? E a gente vai começar esse bate-papo aqui falando um pouco de uma demanda que a gente sempre ouve assim, dos nossos clientes e de pessoas que a gente conversa da área de RH, que é o desafio de tornar o RH mais estratégico. Então, como é que, Roberta, na sua visão, lá na Léo Madeira, como é que você enxerga esse desafio de montar um RH mais estratégico, um RH mais conectado com o negócio da empresa, né? Talvez para você ter até uma visão um pouco diferente pelo teu background da consultoria, mas conta aqui um pouco para a gente como é que você está implementando essa visão de consultoria dentro dos RHs. Bom, acho que o primeiro passo é a gente conseguir desmistificar a questão do RH estratégico, né? O que é isso? Falamos tanto em RH estratégico, mas o que é esse negócio, né? E aí a gente começa lá na Léo Madeiras, vem trazendo uma evolução do que tinha do RH. A empresa tem 82 anos, então assim, muita coisa foi construída até hoje. Como é que a gente se prepara para frente com esse RH que é estratégico? Então, o que nós entendemos que é o estratégico? Primeiro ponto vamos falar dos pilares. São 4 grandes pilares que a gente tem. Primeiro ponto, operação. A operação de RH. Né? Então, aquilo que é básico, que tem que rodar e tem que rodar da melhor maneira possível, com os processos mais eficientes para ninguém lembrar que aquela área existe. Eu falo que essa área, ela trabalha bem quando ninguém lembra dela, né? Ninguém reclamou do pagamento, ninguém reclamou de um benefício, está tudo funcionando. Exatamente, é a zaga. Depois a gente olha e fala, beleza, ok, mas eu tenho aqui, o meu básico está estruturado, as minhas operações estão estruturadas. Como é que eu vou olhar agora? Como é que eu vou sentar nessa cadeira estratégica? A primeira coisa é a gente entender qual é o objetivo estratégico da empresa. Então, acho que o RH, ele ajuda no momento que ele olha para a cadeira, para as entregas estratégicas e ele consegue traduzir essas entregas estratégicas em todos os níveis. Porque a estratégia morre se ela ficar só ali em cima. Então, o segundo pilar que a gente tem trabalhado é o pilar de gestão. Então, eu tenho o pilar de operações, RH, tenho o pilar gestão. Porque aí eu pego os indicadores e a gente desdobra para toda a companhia. Depois, o terceiro pilar é o desenvolvimento. E aí, quando eu olho para desenvolvimento, eu estou falando de carreira, estou falando de reconhecimento, estou falando de remuneração, mas eu vou remunerar em função da estratégia, eu vou reconhecer em função dos alcances da estratégia, eu vou desenvolver as competências que eu preciso para chegar onde eu quero com os resultados que foram planejados. Hoje, por exemplo, a gente tem um planejamento que vai até 2027. Então, o que a gente está fazendo nesse momento? Quais são os capabilities que vão levar a gente para essa empresa de 2027 que nós estamos construindo? Né? Então, quando eu olho para isso, eu preciso começar a formar essas pessoas agora. Então, a área de treino de desenvolvimento, ela vai treinar em função dessas competências que a gente precisa para entregar a empresa do futuro. E, por último, amarrando isso tudo é a cultura. Né, que aí está o grande desafio, que é amarrando tudo isso, é a forma como a gente vai trabalhar no dia a dia. Então, a partir do momento que a gente fez o planejamento estratégico, a gente já está plugando um redesenho da cultura, uma evolução da cultura, pensando assim, e de uma maneira simples, quais são os 3 valores que vão nos fazer chegar lá? Qual é a nossa essência? Porque se a gente tem 82 anos, não é para sair jogando tudo fora. Então, qual é a nossa essência? Então, a gente revisitou a cultura e agora a gente começa um desdobramento dessa cultura com o quê? Com intencionalidade. Porque cultura, para mim, é só intenção. Tem que ser intencional. Então, agora nós estamos desenhando toda essa intencionalidade para a gente fazer do jeito certo. Então, tem o colaborador satisfeito, né, com tudo rodando, eu tenho os indicadores bem definidos, treinando as pessoas para chegar nesses resultados e com uma cultura que transforma a Léo hoje num ambiente saudável e de alta performance. Legal, bacana. Pelo que eu entendi, então, aqui, quando você trabalha a base da pirâmide, né, esse pilar fundamental, você está olhando sempre deixar ele bem organizado, vamos falar assim, as atividades fluindo bem, para que você possa olhar questões mais estratégicas, olhar a estratégia da empresa, olhar a cultura, olhar objetivos. Então, para salvar o tempo do RH, para poder influenciar no negócio, você precisa aquele feijão com arroz precisa estar rodando perfeito. E que não é fácil. É o feijão com arroz com base em processos bem estruturados. E que não pode tomar gol. Não pode tomar gol, e com processos bem estruturados. E por mais que eu fale que é deixar ele rodando sem ninguém falar sobre, tem um time ali que tem que estar dedicado, porque o tempo inteiro a gente tem novas ferramentas, novas tecnologias que nos ajudam a fazer esse básico bem feito, mas de uma maneira mais eficiente.
Então, assim, é rodar bem feito, mas com olhar o tempo inteiro. Não é deixar de olhar. Ah, está funcionando, tá tudo bem. Não, porque aí passam 2, 3 anos, a gente vai estar atrasado. Então, é olhar para esse básico bem feito também o tempo inteiro, garantindo que a gente tem o melhor processo. Perfeito, maravilha. Lilian, pegando um gancho do que a Roberta comentou sobre processos nessa área do RH que faz o dia a dia, o feijão com arroz, como é que hoje tem sido sua experiência para poder deixar esse processo mais fluido, para dar um pouco mais de tempo para vocês olharem o que é mais estratégico na empresa? Os últimos 2, 3 anos foram focados na Faber-Castell na busca de ferramentas para auxiliar esse papel, né, da parte operacional, como a Roberta mencionou, e deixar os recursos humanos atuar num patamar um pouco maior. Não é ainda exatamente um papel estratégico, mas caminhando para. Então, nos 2, 3 últimos anos, implementamos algumas ferramentas no mundo corporativo de recursos humanos mesmo. Então, quando você fala de ferramentas, implementamos recentemente o HCM, que é o Human Capital Management. Então, junto com ele vieram, é uma mandala na realidade, com vários subsistemas para ajudar toda a corporação. Então, a remuneração, treinamento e desenvolvimento. Temos uma universidade corporativa, a Universidade Faber-Castell, né, que utilizamos um modelo de streaming através de trilhas de jornadas para liderança. E tudo isso de uma forma mais automática. Então, a universidade tem uma linha mais automática, então o colaborador ele acessa conforme a necessidade e a vontade dele. Existe também a questão dentro do HCM, ferramentas básicas. Então, férias, salário, folha de pagamento, cartão de ponto. O que você falou, né, Roberta, que tem que funcionar perfeitamente, está nesse sistema. Então, isso nos tira um pouco, tira aquele foco de o dia a dia, olhando folha e olhando ponto e etc., para que a gente pense em alternativas de como tornar isso melhor em termos de gestão da ferramenta. Implementamos também uma ferramenta para nos ajudar em Talent Acquisition, recrutamento e seleção. Então, uma das ferramentas de mercado que nos ajuda com banco de dados e atrair melhores talentos e qualificações, né, dentro do nosso corpo diretivo. E outras a caminho que estão também vindo, estamos buscando. A questão da inteligência artificial, acho que é um ponto que a gente deve mencionar durante o nosso bate-papo. Então, treinamentos muito fortes e focados nisso para a população de recursos humanos, para depois de recursos humanos a gente expandir isso para o restante da organização, porque tem que saber usar. É muito bonito falar inteligência artificial, ok, mas como que você usa em prol do negócio? Então, estamos fazendo treinamentos efetivos para a população. É aqui, utilização de prompt, que é o básico dentro da IA. Então, a gente tem todo um foco voltado para essas automações. Mas, olhando a questão do básico, né, como a Roberta bem falou, ferramentas específicas dentro de um sistema comprado no mercado, que nos deixou aí otimizar bem o tempo, com mais eficiência, com mais qualidade, mais rapidez de resposta para o gestor, para a liderança. E agora a gente está caminhando aí para outras automações um pouco mais estratégicas. Legal. Falando um pouco do processo de implantação dessas ferramentas, quanto tempo do momento que você decidiu implementá-las até começar a rodar na empresa? Quanto tempo demorou? Eu tenho 2 experiências nesse aspecto. Estou falando da Faber. Foi um projeto de aproximadamente entre o planejamento e a implementação de 2 anos, seguido também com a parte de recrutamento e seleção, com a outra ferramenta. Isso já incluindo a concepção do projeto, aprovação de budget, treinamento da organização de recursos humanos e treinamento também, capacitação do gestor em utilizar a ferramenta. Porque hoje os painéis são disponíveis para ele. Então, ele quer ver informações dos seus funcionários, empregados, colaboradores, ele entra e acessa o sistema. Então, a gente investiu um tempo também no treinamento do gestor, né? Além do próprio colaborador. Então, foi entre a concepção e a entrega, vamos dizer que 2 anos, para ser um pouco mais exatos. Legal, show. Passando a bola aqui um pouco para a Lucélia. Bom, você veio de uma empresa que tem 5 anos de mercado, né? Como você contou aqui para a gente. E talvez 2 anos de projeto seja muito tempo, né? Quase metade do tempo da empresa. Conta para a gente aí como é que foi essa experiência de, bom, primeiro, entrar numa empresa com um estoque de crescimento tão rápido, né? Você está fazendo a conta que vocês cresceram mais de 30 vezes a empresa em menos de 5 anos. Como é que foi entrar numa empresa com esse ritmo de crescimento? E como é que está sendo a tua experiência em montar, né, estruturar um RH um pouco mais, uma visão um pouco mais de negócio? A experiência está sendo muito positiva e, ao mesmo tempo, muito desafiadora. É diferente da Roberta, que a Roberta trouxe que os 4 pilares dela e o último era a cultura. O meu primeiro pilar é a cultura. Quando eu estou numa empresa que está
fechando aí 5 anos de estrada e que vem se redesenhando, vem se organizando e precisa entender que cultura ela tem. Por mais que seja o jeitão do dono, eu sempre falo que existe uma macrocultura e uma microcultura. Microcultura porque a Roberta lidera diferente da Lucélia, que lidera diferente da Lilian, que lidera diferente de várias outras pessoas. E aí cada liderança, cada gestor faz a sua forma naquela macrocultura. A Stanleys, o grande desafio foi olhar primeiro, e está sendo ainda, porque ainda estou desenhando, né? Eu cheguei e olhei para o meu time. Porque quando eu analisei o cenário, fiz o diagnóstico organizacional em 15 dias de empresa, eu percebi que o meu time não tinha as ferramentas adequadas e não tinha a qualificação adequada. Quem eram as pessoas que estavam no meu time? A Stanley tem uma característica bacana, que ela também dá oportunidade para quem tem pouca experiência no mercado. Mas, ao mesmo tempo, nós não tínhamos um subsistema de desenvolvimento e treinamento. Então, você vai aprendendo conforme as coisas estão acontecendo. Qual foi o meu primeiro papel na minha chegada, né? No sentido de olhar para a minha área? Eu preciso entender como é que é a cultura, e foi onde eu consegui mapear. Quem são as pessoas que estavam no meu time, para que eu pudesse entender se eu teria condições de atender toda a organização nessa mudança, nessa reestruturação. Então, a primeira coisa que eu foi conversar com o meu time, foi mapear o perfil comportamental do meu time, entender quem eram as pessoas do meu time e quais eram as qualificações dela, quem era o júnior, quem era o sênior, quem era o pleno, quem realmente precisava ser convidado para ir para o mercado de trabalho ou não, quem eu poderia aproveitar e quem não poderia aproveitar. Então, isso foi feito no primeiro momento, em 30, e ainda estamos nesse processo, porque estou assumindo também outras atividades. Então, reestruturação da área de recursos humanos. Segundo momento, olhar para a parte de processos, porque toda empresa ainda precisa, e nós estamos num redesenho de processos. Mas que processo nós temos já definidos e que ferramentas? E, para minha surpresa, nós não tínhamos ferramenta na parte de desenvolvimento e nem na parte de recrutamento e seleção. Então, nós contratamos a FITS da TOTUS, que hoje está trabalhando com a questão de gestão, e a gente ainda está na implantação, ainda não estamos 100% no processo. Trouxemos também a ATS da TOTUS, na questão de recrutamento e seleção. Temos hoje uma página de carreira que no passado nós não tínhamos. E temos uma área de processos que está mapeando todos os nossos processos. Nós temos uma outra ferramenta que é o SULTS, que é onde a gente faz o registro de chamados. Então, lá também tem como abertura de vagas e outros processos da área operacional. Também o nosso desafio é trazer sistema não só na gestão de CLT, mas também nós temos alguns colaboradores que são PJs. Então, a gente também tem esse olhar de reestrutura. E hoje a gente trabalha com domínio, né, na parte de processamento de folha. Então, é um outro olhar, também é um outro desafio. Olhando as ferramentas, olhando os processos, entendendo da cultura, eu vou para um terceiro passo, que é papéis e responsabilidades. Você parece uma coisa básica, mas uma empresa de 5 anos, não. E eu vou dizer que talvez até uma empresa de 10, de 15, isso a gente tenha que revisitar. Então, lá na Stanleys, nós estamos lá revendo, inclusive, amanhã é uma reunião de entrega, né, de papéis e responsabilidades de toda a empresa que nós estamos desenhando. E o outro ponto que vem com papéis de responsabilidades é o olhar de quais são os comportamentos que nós desejamos dos nossos colaboradores, porque isso ainda não está claro. Depois de tudo isso, eu posso falar de comunicação interna, eu posso falar de pesquisa de clima, e o último pilar, que é as nossas entregas para 2024, é concretizar e documentar e já programar para 2025 todas as ações de treinamento e desenvolvimento. Antes disso, eu não tenho como trazer um milagre para ser um RH estratégico. Eu sempre falo que não existe uma fórmula mágica, mas que a primeira coisa quando você entra numa empresa, independente se ela é nova, se ela é jovem de 5 anos, ou se ela já tem uma expertise no mercado, já tem um nome, é fazer um diagnóstico, é entender que cultura é essa, onde eu estou e qual é o meu papel. Na Stanleys eu estou fazendo o feijão com arroz, eu estou fazendo o básico, que parece que é óbvio, mas a gente precisa fazer. E a gente fala muito de tecnologia, a gente fala muito de se reinventar, de criatividade, de inovação, mas quando a gente faz o básico nas empresas,
tudo flui e as pessoas conseguem trazer inovação e criatividade da melhor forma. O bom e velho feijão com arroz bem feito, né? Exatamente. Legal. Vamos aprofundar um pouco esse tema que você trouxe, Lucélia, sobre cultura. Passar aqui a bola para a Roberta. Roberta, hoje, como é que você falou do pilar cultura como um dos pilares fundamentais para você melhorar, né, a performance da empresa através do RH. Como é que você enxerga hoje a cultura da Léo Madeira e qual é a influência que você tem nela hoje? Como é que você está tentando influenciar essa cultura para que ela seja uma cultura de eficiência, de produtividade, que é o que você está mencionando, está buscando na empresa hoje? Olha, uma empresa de 82 anos, você falou um monte de coisa aí que assim, vale para uma de 5 e vale para uma de 80, do mesmo jeito, né? Então, numa empresa de 82 anos, uma empresa de fundador, família, que está presente no negócio ainda hoje, a empresa chegou até aqui porque tem algum jeito que ela faz e que dá muito certo. Então, da mesma maneira que você falou, né, Lucélia, quando você chega num lugar, o que você vai conhecer daquele lugar? Eu também estou há 1 ano na Léo Madeiras, então eu falo que foi um primeiro ano de arrumação muito básica de casa, com muita coisa para fazer. Mas em relação à cultura, foi entender qual que é esse jeito da Léo. Toda empresa fala assim, meu jeito de ser. Que jeito é esse, na realidade? E aí a gente foi entendendo, nós fomos conversando e no movimento que a gente está agora de trazer novas competências, de ampliar a empresa, uma empresa que até 2021 ali ela estava num crescimento orgânico e agora que a gente quer puxar esse crescimento, a gente precisou trazer pessoas de mercado também, até por ampliação, nem só troca, mas sim por ampliação de quadro, imagina o choque, né? Uma empresa familiar de 82 anos, extremamente relacional, com pessoas que estão vindo de outros segmentos, outras indústrias, de idades diferentes, cabeças diferentes. Então, a primeira coisa foi falar, o que deu certo? O que a gente acha que deu certo nesse jeito da Léo? Então, conseguimos entender, vou colocar aqui até como spoiler, o pessoal da empresa ainda não sabe, mas a gente tem 3 novos valores. E a gente ficou naquela assim, que valores que a gente vai usar? O que a gente tem? Porque a gente andava no corredor e perguntava, quais são os valores da empresa? Aí um respondia, família, mão na massa, mas nunca aquilo que realmente estava escrito lá. E aí a gente começou a andar, a entender o que era esse jeito e chegamos em 3 palavrinhas. Porque, na realidade, a gente falou, não adianta a gente criar um negócio, aquela frase mais bonita de todas, que vai ficar bonito na parede, mas ninguém vai nem conseguir falar. Então, a gente foi para um desenho onde a gente vai divulgar que a nossa essência somos fortes, somos simples e fazemos juntos. Então, forte, simples e juntos é a nova essência, é a evolução. Não vou falar que nem a nova, é a evolução da essência da Léo, porque traduz o que ela é. Forte porque é uma empresa que tem resultado e gera impacto para as pessoas. Simples porque a gente preza pelo básico bem feito e a gente tem leveza no dia a dia. E juntos porque ninguém vai fazer nada sozinho. Se não for no coletivo lá, não vai dar certo. E aí, em cima disso, como é que a gente começa a influenciar? Acho que a primeira coisa é ter um grupo de pessoas envolvidas para nos ajudar a fazer acontecer. Porque não adianta ficar com essas 3 palavras lá se a gente, no final do dia, pergunta no corredor o resultado para alguém e ninguém sabe esse resultado. Que juntos é esse que nós estamos falando? Então, olhando para essas 3 palavras e com um grupo que nós vamos convidar agora de colaboradores para fazer parte do nosso... A gente não está nem chamando de embaixadores mais, né? Mas sim influenciadores, porque fica mais bonito, né? O influencer da cultura, mais moderno, né? A gente adequa ao termo. Então, a gente está falando assim, quais são os símbolos e rituais que a gente vai ter que vão traduzir esses 3 valores? Que vão traduzir essa nossa essência. Então, a gente está, neste momento, fazendo esse mapa de símbolos e rituais, porque a gente tem certeza de uma coisa, cultura, ela é intencional, ela só vai evoluir se a gente for intencional. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente coloca lá que nós somos colaborativos. Somos mesmo? Está cada um na sua mesinha, cada um no seu silo. Então, que símbolo que a gente pode ter? Poxa, então vamos fazer uma sala da colaboração aqui e problemas complexos, a gente reserva aquela sala, chama times multidisciplinares, sentam naquela sala, resolvem e saem dali e apresentam a solução para todo mundo. A gente quer falar de inovação. Poxa, inovação, se a gente não souber falar, eu vou gerar um caos na companhia. Porque outro dia mesmo eu me peguei pensando, eu falei, eu sou incompetente? Porque se eu for tentar entender tudo que tem de novo no RH, de ferramenta, de inteligência artificial, eu vou ficar o dia inteiro pesquisando e testando. E não vou executar. Então, como é que eu vou ser intencional para falar de inovação?
poxa, será que eu não devo fazer colocar problemas complexos aqui na mesa e vamos ver que grupos que querem se reunir e resolver esses problemas? Quem que quer trazer uma solução diferente? E parece o básico que a gente fazia lá atrás, né? Quem que quer trazer uma solução diferente para um problema que a gente tem aqui na mesa, independente de área, independente de hierarquia? Quem quer trazer? Quem quer apresentar uma solução de um problema usando uma ferramenta nova, usando uma inteligência artificial? Você cria uma corrida, uma competição saudável dentro da empresa, você começa a gerar um movimento das pessoas quererem fazer. Então, acho que a cultura, a gente só está conseguindo influenciar porque a gente quer ser intencional. Estamos começando, literalmente começando, mas a gente tem clareza que a gente tem que ser intencional e começando de cima. Legal. Porque se não começar de cima, não adianta. Eu falo, cultura ela é construída e vivida por todos, mas o exemplo da cultura é a liderança. Se a liderança não... Sou colaborativo, mas a liderança tem uma sala fechadinha para ela que ninguém chega, ninguém pode nem entrar ali. Sou colaborativo daqui para baixo. Então, o movimento que nós estamos agora é de colocar para a nossa liderança que nós somos intencionais. Sem intencionalidade, a cultura não vai evoluir. Legal. Você falou muito da cultura que influencia a forma como as pessoas trabalham, né? Juntas, colaborativas. E você citou a questão da forma como vocês estão vendo, por exemplo, a aplicação de IA no dia a dia. Existe uma intenção de criar uma cultura de inovação? E aí, também conectando com uma outra coisa que você falou, que a empresa é uma empresa de dono, né? E uma coisa que eu percebo muito no mercado é quando você tem empresas de dono, uma coisa que é fundamental para você desenvolver a cultura da inovação é você ter uma outra forma de encarar o erro. O erro honesto, ele é permitido. Quando você tem empresas que têm muitos executivos, essa cultura ela fica um pouco mais restrita. O erro ele tenta ser evitado a todo custo. Me fala como é que é a experiência na Léo Madeira sobre isso. Assim, como é que é a influência dos fundadores, se eles realmente têm essa cultura ou essa forma de pensar o erro, né? Porque quando você vai criar algo novo, você acaba quebrando algumas coisas, vamos falar assim, né? Então, como é que é a visão, né? A cultura da empresa com relação à inovação, como relação à visão do erro? Eu acho que a cultura da empresa em relação à inovação, ela também é uma evolução, tá? A cultura do dono. Então, quando eu falo da intencionalidade, e aí eu vou para o meu lado mais gestão, que é como que a gente vai organizar os rituais para que essa cultura da inovação entre no jogo. Então, nós começamos lá, por exemplo, vamos organizar a nossa governança? Quem são as pessoas que estão hoje no conselho? Então, tem uma organização da governança hoje que permite que nós tenhamos a família presente, a presidente da empresa é da família, mas a gente tem uma governança bem estabelecida, que tem o conselho com membros externos, com todos os o conselho e todos os comitês que nós temos, ele tem membros da família e membros independentes. Então, a gente procurou colocar nesses comitês e no conselho as competências que a gente sabia que a gente precisava ser provocado, que iam nos tirar da zona de conforto. Então, hoje a gente tem um comitê de transformação digital com pessoas que são referências no varejo e que essas pessoas que vão nos provocando. A penúltima reunião do comitê de transformação digital, eles olharam para mim, falaram, na próxima você tem que trazer o plano de transformação, de cultura de inovação na Léo. Queremos ver quais são as ações que vocês vão implementar para a gente conseguir chegar nesse lugar da inovação que a gente está desenhando. Então, acho que ter uma governança bem estruturada ajuda. E o segundo ponto acho que é o trabalho no dia a dia, porque tem hora que a gente vai falar que o erro é admissível, mas alguém respira fundo, né, e fala, não, tá certo, tá tudo bem, né? E aí eu participei de um evento outro dia que eu gostei da comparação que o iFood faz, que é a teoria do jet ski. Então a Léo, a gente está até adotando assim, né, que a Léo é um transatlântico, e o transatlântico vai seguir seu rumo. Só que a gente precisa de que de vez em quando algum jet ski saia, teste alguma coisa, e se der certo, bem, volta e acopla nesse transatlântico, e se não der certo, ok, testamos, né, aprendemos com aquilo que a gente fez ali e a gente continua seguindo o nosso rumo. Então, Aí você fala, mas tem intencionalidade? Tem. Hoje, por exemplo, a gente não tem mais os projetos definidos para o próximo ano todos, agora no orçamento. Você tem tantos milhões para fazer projeto e desses milhões tanto para esse, tanto para esse.
Não, a gente tem um bolsão e a gente vai aprendendo todos os dias e, em função do problema que existir, a gente vai criando os projetos, começando pequeno, testando e se der certo, a gente faz acontecer. Então, por isso que eu falo o tempo inteiro que é intencionalidade. Não adianta eu falar, a cultura do dono, se eu não coloco uma governança com pessoas que vão provocar e tirar até o dono da zona de conforto. Se eu falar que eu quero ter os melhores, não posso errar, mas no início do ano eu já seto para a empresa inteira todos os projetos que vão acontecer no ano. Não, eu sei que tem 1, 2, 3 ali que são extremamente estratégicos e que vão acontecer. O restante, vamos trazendo ideia, vamos entendendo qual problema a gente quer resolver, mas por isso que, de novo, começa de cima. Se a liderança não quiser isso... Perfeito. Então, a leitura que eu faço do que você está falando é para o dia a dia das coisas que tem que acontecer, vamos falar assim, no padrão, não pode errar. Você não pode errar no transatlântico. Você pode errar, desde que você perceba rápido e corrija, vamos em frente. O errar não é um problema. Né? Mas para os projetos novos, vocês estão mais flexíveis, muito mais flexíveis. Sim. Sem aquela pressão de... Sem um desenho pré-definido, sem o desenho, vamos aprendendo, e se a gente errar, e criando um ambiente para que as pessoas possam levantar a mão também e falar assim, erramos aqui. Porque senão as pessoas, o que acontecia, que eu já vi acontecer muito, não falo que errei, escondo para debaixo do tapete aquilo ali, e depois o projeto dá problema lá na frente. Sim. Então, a gente criar essa cultura dentro da... Legal, show. Passar a bola para a Lilian. Lilian, falando ainda da cultura da inovação, como é que você enxerga isso hoje dentro da Faber-Castell, que é uma empresa centenária aqui, e até falando um pouco também das frentes de inovação que a empresa está desenvolvendo? De uma certa forma, eu estava analisando aqui enquanto a gente conversa, as 3 empresas são familiares. Isso é uma coisa comum. A única diferença talvez sejam os momentos. A Faber tem mais de 260 anos, já estamos na 9ª geração, com a 10ª pititica já despontando também. Mas é uma empresa familiar. E a empresa também, como toda boa empresa familiar, a família está no board executivo, ela faz parte das decisões, ela faz parte, né, das decisões de tendências do futuro. E claro que hoje é uma geração muito jovem, isso está bem forte na organização. Então são hoje, na 9ª geração, com 3 moças, 3 jovens e um rapaz também, que são herdeiros diretos, né, diretos da 9ª geração. Mas que tem um mindset muito geração nova, geração jovem. Então tem muita coisa diferente acontecendo. No Brasil, especificamente, nós temos uma área, uma diretoria de inovação e novos negócios. Então, essa diretoria que é encarregada de buscar novas ideias, fazer parcerias, né, e trazer realmente coisas diferentes, saindo um pouco desse métier que tem a Faber-Castell. Então, qual o momento que a gente está agora? Né? Várias parcerias com empresas de educação que tragam um cunho, né, que vai ao encontro do que é o cunho do nosso negócio, que é a educação, principalmente, e a questão da criatividade, né? O nosso principal lema é despertar o potencial criativo das pessoas. Isso é basicamente das gerações iniciais que criaram o produto Faber-Castell, que descobriu o lápis, a mina do lápis, mina é a grafite, né? Como funciona, descobriu isso numa caverna, numa mina sabe, super distante. Então, isso vem ao longo do tempo, mas como a gente transforma isso? E falando justamente dessa questão, a gente continua forte no material escolar, todo mundo conhece. Acho que os nossos avós, né, às vezes têm ainda um toquinho de lápis pequenininho da Faber-Castell em casa, mas também tem um segundo pilar que é muito importante, além do segmento papelaria, que é o segmento também de cosméticos. Então, muito que nós usamos, principalmente nós mulheres, e agora também essas questões, né, vindo mais assim para outras frentes, de lápis, de óleos, de boca, eles podem estar sendo feitos nas unidades da Faber-Castell. Então, a gente tem uma unidade em São Carlos e a gente trabalha com B2B e B2C. Então, a gente fabrica para outros players de estética no mercado. É um pilar. E um terceiro pilar criado agora, que é o de brinquedos, o Creativity for Kids, que é uma marca que a Faber-Castell já é proprietária há vários anos e que agora a gente está relançando, né, com o objetivo de justamente despertar o potencial criativo nas crianças que já são muito criativas, mas são brinquedos educativos. Então já estão nas prateleiras, estão nas principais lojas, os principais players, né? E agora no Natal, aproveitem aí quem tem crianças, são brinquedos bem bacanas mesmo, de mão na massa, das crianças
entenderem o que é o brinquedo. Então não é o touch, não é o mobile, é brinquedo mesmo. Um deles, por exemplo, né, você a criança planta a chia e vai acompanhando o crescimento da chia dentro do vasinho. Então são brinquedos assim com um cunho muito criativo, educativo e que desperta na criança a curiosidade de mexer com a arte, né? Então esse é basicamente o nosso terceiro pilar. E óbvio, né, que tem aí uma questão de transformação global também. Então a Faber, a gente brinca que a Faber é brasileira. Ok, né? Queremos dizer que é, mas a Faber na realidade é alemã, mas a maior subsidiária são as unidades de Brasil. Mas está num processo de transformação global. Então é um ano Faber-Castell, a gente está nesse projeto agora tem 2 a 3 anos, que é realmente a questão da colaboração, como você mencionou, né? Então como as regiões se conectam, como os melhores negócios podem ser estudados, polos logísticos, hubs de compras, estruturas de recursos humanos, como a gente pode ter maior sinergia entre os processos para fazer o negócio girar mais rápido. Então, é um pouco do nosso momento agora, olhando a inovação, né? E sempre atrelado à criatividade, aí despertar o potencial criativo nas pessoas. Excelente. Ainda nessa questão da cultura de inovação, então, para mim, assim, é uma novidade, né? Eu achava que Faber-Castell, assim, era só lápis de cor. Lápis de cor, e você está falando que tem outras 2 frentes de negócio. Como é que é hoje, assim, a cultura da Faber para a criação de novas frentes? Você vê, assim, essa cultura de inovação, de buscar criar novas frentes de negócio? Porque, apesar de ser uma empresa familiar, como é uma empresa muito antiga, talvez tenha algumas, vamos falar assim, algumas estruturas já montadas ali que para você inovar em cima dessas estruturas ou criar frentes novas, talvez seja um pouco mais difícil. Como é que você enxerga isso hoje? Sim, né? Voltamos ao feijão com arroz. Então tem hora que você tem que dar um temperinho maior no feijão e arroz. Tem sim vários desafios, justamente pela questão de ter tomado. É uma empresa global e grande, né? Só no Brasil são quase 2.500 colaboradores. Você já tem uma governança muito bem estabelecida, tem questões de compliance muito claras, mas você também tem agora, ela é grande, ela é uma empresa global, ela é uma empresa grande. E isso às vezes causa uma certa morosidade, vamos chamar assim, nos processos. Então, requer aprovação, requer alinhamento com estrutura global, requer alinhamento com estrutura local, né, que é um corpo diretivo maior do segmento da história da Faber, é o Brasil, é a maior operação. Então, o maior corpo diretivo está aqui. Então, a gente tem sim agora muitas análises que estão sendo feitas, justamente pela questão da complexidade. O que vamos buscar, o que não vamos buscar, porque não é que não se erre, mas é uma margem muito menor de erro agora, porque tem muito mais dinheiro envolvido. Se a gente volta alguns anos atrás, ou nos primórdios, era uma empresa um pouco menor. Agora é uma empresa em escala global. Então não são erros mais tão simples de, errei, vamos tentar. Não dá, às vezes não dá para pegar o jet ski, sabe? Não dá, porque é uma empresa grande. Até o jet ski é grande, né? Você vai lançar uma iniciativa, vira líder do mercado. Sim, então, assim, tem realmente agora, assim, estudos um pouco mais aprimorados, mas isso não quer dizer que tenha burocracia ou falta de governança, ao contrário, né? Temos sim, estamos caminhando para ver frentes novas, de produtos novos, principalmente pela questão da entrada dos chineses. Então, isso hoje é uma coisa que não afeta somente este mercado nosso, né, que eu estou inserida, mas de forma geral. A questão dos chineses tem exponencialmente, né, entrado muito fortemente em vários segmentos. E sim, isso acontece com material escolar, isso acontece com brinquedos, principalmente com brinquedos. Então, a gente está numa escala realmente assim, de olhar, vamos tentar desbravar. Tem os nossos business plans, os nossos transformation plan, 5 years, quantos anos, né, o que a gente vai buscar, vamos buscar mais espaço, mais mercados, tudo isso, mas assim, de uma forma um pouco mais estruturada hoje, não exatamente burocrática, mas tem sim uma estrutura envolvida com uma margem, um espaço um pouco menor, eu acho que para desbravar muito fortemente. A gente tem assim, acho que um campo um pouco mais fechado nesse aspecto, mas que estamos aí, 260 anos, espalhados pelo mundo inteiro, né, novos pilares de negócios, e assim vamos mantendo a tradição e a história firmes e fortes. Excelente, maravilha. Bom, vamos passar da conversa de cultura de inovação para uma conversa de
liderança, desenvolvimento de lideranças. Vou passar a bola para a Roberta. Roberta, nesse desafio aí de transformação da empresa através de gestão de pessoas, como é que você enxerga hoje a construção de novas lideranças, desenvolvimento de novas lideranças, capacitação, e aí também, se você puder falar um pouco da questão de conflito entre gerações, né? Então, novos líderes, às vezes liderando pessoas que estão há mais tempo na empresa, me fala um pouco disso. É interessante, né? Porque quando a gente vai falar de liderança, a gente está nesse lugar também, né? Então, nós somos líderes em transformação também. Eu falo que estar nessa cadeira hoje, olhando para a liderança, é um desafio de mão dupla ali. Muito. Porque a gente tem que olhar para os times, mas a gente tem que olhar para a gente, assim. E eu acho que é o exercício mais difícil que eu tenho feito ultimamente, que é olhar para mim e falar assim, mas o que, no meu caso também, são aqueles vieses inconscientes que eu tenho que começar a trabalhar? Então, estamos num momento bem interessante para falar de liderança. E nesse caminho todo de liderança, o que eu tenho percebido, né? Como formar as novas lideranças, mas também como trabalhar as lideranças que já têm aí um tempo já rodou um pouquinho mais enquanto líder. Porque as duas estão em momentos que precisam ser transformadas. Mas tem uma característica que, para mim, que ela cabe para as duas pontas, para quem é o novo que está sendo formado enquanto líder, para quem é líder atualmente, que é a questão da vulnerabilidade. Porque, para mim, a liderança, ela vai existir para quê? Se eu não olhar se eu for olhar só para a inovação o tempo inteiro, como você falou, né? Não é burocrática, mas tem estruturas, tem rituais, tem governança, e que eu acho que precisa. Porque se eu não tiver essa estrutura de aprovação, esses ritos Sim. de aprovação, vira um caos. Está todo mundo olhando tudo ao mesmo tempo e no final do ano o resultado não vem. Né? Em empresa de dono, o resultado não vir, justifica depois o resultado não aparecer. Então, a liderança ela tem esse papel para mim que eu estou aqui neste momento, eu tenho um pouco mais de experiência, eu tenho mais conhecimento e na hora de precisar bater o pênalti, alguém tem que bater o pênalti, senão a gente vai ficar numa discussão que às vezes não acaba, as discussões podem ficar infinitas ali. Então a gente precisa de alguém para ajudar a setar o caminho para onde a gente está indo. Então é a liderança no caos, né? Então assim, é o caos produtivo, é o caos criativo, vamos deixar as pessoas criarem, deixar as pessoas construírem os planos de ação. Eu brinco que quando eu entrei na Falcone, a gente fazia um projeto e a gente chegava com um plano de ação quase pronto. Né? O líder chegava com um plano de ação para o seu time, assim, tá aqui o plano, executa. Hoje não. Os times, principalmente as pessoas mais novas, elas têm que entender o porquê das coisas e elas têm que fazer parte. Então o líder não constrói. O líder, ele facilita a construção de caminhos para a gente, né, a construção dos caminhos para a gente chegar num determinado resultado. E aí que eu toco nessa questão da vulnerabilidade. Se eu, enquanto líder, não deixar claro para o time que eu sou vulnerável e que eu não estou ali porque eu sei tudo, o líder que vai sofrer. Porque o time está lá, a nova geração, principalmente, a galera está lá sabendo que ela tem o papel de colaborar, ela tem que ter autonomia, mas aí eu falo autonomia com direcionamento claro, que é autonomia sem direcionamento, né? Se eu tenho 10 caminhos para ir, qualquer caminho que eu pegar, está servindo. Então, qual é a autonomia que eu tenho, mas com um direcionamento um pouco mais claro? Então, se o líder não mostra para aquele time que ele está ali para fazer junto, aí ele vai sofrer. E eu acho que eles falam, a liderança é solitária. Eu acho que a liderança era solitária, porque a gente tinha que tomar as decisões sozinhos, a gente tinha que construir tudo sozinho, era triste. Algumas coisas ainda são decisões mais isoladas, mas se eu mostro para o meu time hoje que eu estou ali para fazer junto e que eu não vou dar nada pronto para eles, que a gente está ali para construir junto, para fazer junto, e aí você fala assim, mas é fácil, Roberto, é fácil chegar e falar no que eu sou vulnerável. Não é porque mexe com ego, que mexe com vaidade. E as pessoas são vaidosas, as pessoas têm... E ele chega na frente de um time e fala, mas e aí? Né? Deixa eu contar para vocês o que eu não sei. Então, acho que é um exercício, eu aprendi esse exercício há muito tempo atrás, é um exercício que eu faço até hoje com o meu time. Quando eu chego num time, a gente tem algum problema para resolver, algum ponto, a gente coloca as pessoas e eu falo assim, gente, deixa eu contar para vocês quem sou eu. Deixa eu contar para vocês quais são minhas grandes oportunidades de aprendizado. E em cima dessas oportunidades de aprendizado, eu peço para eles me ajudarem no meu desenvolvimento. Então, essa é uma forma de mostrar que eu sou vulnerável, sim, que eu não sei tudo e que tem algumas coisas que eu vou precisar de muita ajuda do time para seguir em frente. Então, acho que a cultura de inovação,
a cultura da gente ter essa colaboração, a cultura da autonomia, mas com direcionamento claro, ela passa por essa figura do líder, que é um líder vulnerável, mas que é um líder que constrói com o time e dá o direcionamento para o time ali. Perfeito, excelente. Célia, imagino que na sua experiência na Stanley, empresas que geralmente crescem muito rápido, né? Você, essa dinâmica da liderança, ela muitas vezes não é planejada, digamos assim, né? Então acontece da pessoa estar numa atividade e ela é promovida às vezes sem ter todas as capacitações ou não está preparada para gerenciar a equipe começa com 2 pessoas, daqui a pouco com 20, está com 30, 40, 50. Como é que é esse desafio de você, por um lado, trabalhar, né, na questão da capacitação da equipe, de desenvolvimento, por outro, você tem que buscar talentos externos para poder administrar a equipe que, né, às vezes tinha uma dinâmica de trabalho, tinha desafios que agora são diferentes. Então, como é que foi isso para você? Como é que tem sido isso para você na Stanley? Desafiador. Mas antes da gente simplesmente só olhar para os líderes internos e dizer que essas pessoas vieram como analista, ou a parte técnica mais, ou a parte mais operacional, e não tiveram preparação, e eu falo isso porque nós estamos construindo um modelo de desenvolvimento, mapeando o perfil comportamental, nós também temos que trabalhar a questão da liderança, eu achei super bacana o que a Roberta trouxe, no eu, na questão de autoconhecimento, porque muitas vezes eu estou trazendo essa oportunidade, por exemplo, para a Lilian ser a minha gestora, a minha líder, mas não é o que a Lilian deseja. E como ela não sabe dizer não, e naquele momento nós estamos crescendo e precisamos de alguém, acaba que eu acabo frustrando a pessoa. Primeiro porque eu não tenho processo definido, segundo porque eu não avaliei o perfil comportamental, a parte técnica dela também para ser gestora. Então, às vezes eu quero arrumar alguma área ou algum time e acabo estragando porque não tenho esse processo definido. E quando eu olho para o mercado, eu também preciso entender que líderes que eu posso trazer para o atual momento da minha empresa. Porque no momento que nós estamos vivendo, eu preciso de pessoas com um pouco mais de conhecimento, talvez não tão sênior, porque um sênior talvez não vai arregaçar as mangas e colocar a mão na massa para fazer acontecer. Já está acostumado com outra cultura que tenha mais dados, que tenha mais sistema, que tenha mais flexibilidade muitas vezes. E na minha cultura atual eu estou construindo, eu estou organizando. Então é um grande desafio, sim. Mas se você tem um processo seletivo, né, um processo de atração e seleção, se você sabe qual é a posição e qual é a necessidade para aquele time, isso já é os 50% do caminho, né, de uma liderança e também ser mais assertivo como área de RH. Mas o grande desafio hoje, quando a gente fala de gerações, e é uma provocação que eu faço muito, nós falamos de lidar com pessoas como se fosse algo muito recente, né? Se fosse, que fosse algo muito profundo, que nós estamos assim, nós temos uma expertise para falar de gente, né? E nós sabemos que só começamos a fazer a transformação cultural e de pessoas na década de 90, a partir dos anos 2000, ou quando realmente vem o boom das telecomunicações e também da internet. Então é muito recente falar de gente. E virou uma briga nas redes sociais de quem é a geração melhor, ou quem é a geração pior, ou quem faz melhor, ou quem não faz nada. Na verdade, cada geração tem uma contribuição positiva e negativa. Se nós olharmos a minha geração, eu sou uma 40 a mais, o que mais os jovens da geração Z esperam é paciência e perseverança e ensinamento. E é o que menos a gente tem, né? E o que a geração Z foi criada para essa geração? Que informação é poder, então eles têm informação, eles não têm conhecimento e prática. E quando eles vão para dentro de uma organização com muitas informações e com muitas ideias, eles acreditam que o mundo da internet é o mesmo mundo organizacional, que toda essa informação, sem experiência, sem conhecimento prático, eles vão conseguir implementar dentro da empresa. E não é bem assim. Nós sabemos disso, nós sabemos o desafio. O que eu tenho feito, e eu já fiz em outras empresas que eu passei? Uma mentoria reversa. Coloca um de 17 com 40.
Coloca um de 25 com 60. Façam que as pessoas, fazem uma roda de conversa, façam uma conexão com isso. Entende qual é a cultura da empresa. Esse é o grande desafio. Você falou em outro momento com a Roberta e com a Lilian sobre cultura. Hoje eu tenho uma cultura de um dono que tem 45 anos, que é jovem, que é extremamente inteligente, tem um risco alto, é inquieto, é impulsivo, quer que as coisas aconteçam. Nós já estamos com 33 unidades, 2 fora do Brasil, uma na Flórida e uma no Paraguai, e agora vamos iniciar uma no México. Então, ele sabe onde ele quer chegar. Só que a velocidade dele, nem todo mundo acompanha. E esse é o grande desafio. Quem são as lideranças, quem são as pessoas que vão liderar os projetos no dia a dia? E eu tenho todas as gerações dentro dessas lideranças. Mas que comportamentos que eu espero que essa liderança tenha para que elas possam multiplicar para o time delas, para os seus liderados? Isso ainda não está claro, nós estamos revisitando isso. Mas o que eu posso falar assim, de contribuição do que eu já vivi de outras empresas, estou também vivendo na Stanley, é que quando a gente fala de colaboração, a gente está falando de comunicação. Eu só colaboro com quem se comunica comigo. Eu só colaboro com quem eu tenho confiança, eu só colaboro com quem eu tenho competência e eu só colaboro com quem tem cuidado. No final, eu só colaboro com quem colabora comigo. Ah, Lucélia, mas essa nova geração, porque as antigas... Gente, é isso, eu colaboro com quem colabora comigo. Esse é o novo viés e isso eu tenho ouvido em todas as empresas que eu já passei como consultora de RH, como gestora de RH. Porque as pessoas querem um ambiente de confiança, as pessoas querem um ambiente de cuidado, né? Quando a gente fala de saúde mental ou quando a gente fala de vulnerabilidade, as pessoas querem olhar para a Roberta, para a Lilian e dizer, olha, que competente essa pessoa, eu quero seguir. Mas eu só vou conseguir colaborar se eu tiver tudo isso nesse ambiente. E isso vem de cima para baixo, isso vem da liderança. Porque há momentos em que a liderança vai ser democrática e ela vai ouvir todo mundo, mas há momentos que ela vai ter que ser líder e dizer, gente, bacana, legal, mas assim, ó, nós vamos por esse caminho e esse caminho que vai dar certo, se não der a gente volta e acabou o assunto. É o testar o rápido, né, e voltar. Mas o quanto esse líder está preparado? Eu diria que muito pouco. Primeiro porque a gente não trabalha autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, menos eu me ofendo, mais eu trabalho a compaixão, mais eu trabalho a empatia. Quando eu não trabalho o autoconhecimento, eu agrido, eu sou ríspida, eu sou autoritária, eu trago toda a minha autoestima que pode estar baixa ou a minha falta de autoconhecimento na minha gestão e vou reproduzindo onde eu estou passando. Então, é um grande desafio liderança. Não é uma coisa fácil se vender o que era só mandar. Mas em 2024, liderança é muito mais do que inspirar ou comandar ou liderar um time, né? Tem várias questões envolvidas no dia a dia. Legal, excelente. Lilian, como é que você enxerga essa questão de liderança na Faber? O assunto é sempre polêmico. Eu acho que essa questão de gerações, ela vai muito ao encontro também da cultura da empresa e a forma como ela quer atuar com esse corpo diversificado. Então, um pouco da Faber. A Faber, justamente por ser um pouco maior, a gente trabalha com todas as gerações. Então, se eu for hoje no processo produtivo, se um dia vocês tiverem a oportunidade de nos visitar, vocês vão chegar numa determinada unidade nossa, uma das mais antigas que a gente tem, e as pessoas vão falar assim, eu tenho 4 gerações aqui dentro, literalmente. O avô, o pai, o filho, tá ali, 4 da gerações. Mesma família, não da já... mesma entendi, família. Da mesma família. A mesma família. São 4 gerações. E como que você lida com isso? A gente lida usando o que cada um tem de melhor. Né? Então, no processo produtivo, fica um pouco mais simples de explicar. É o conhecimento técnico, é o operar uma máquina. Então, a gente usa isso. E as novas gerações estão entrando no sentido de eu gosto, eu sou apaixonado pela marca, vamos. Esse é um exemplo. Mas aí agora vindo também para uma questão mais de estratégica, de planejamento, que é um pouco do que a gente está falando aqui. Aí tem um desafio um pouco maior. Né? Você vai pedir como liderança, independente de eu ser RH, me coloco também no chapéu da gestão. É uma abordagem quando eu vou pedir para uma geração Z e a outra abordagem quando eu vou pedir para alguém da minha geração ou uma geração anterior. Porque culturalmente é assim que funciona. Eu concordo, a Lucélia falou muito bem, né? Tem uma coisa em cima disso, um viés, uma nuvem de que tem que ser assim.
Gente, eu acho que é muito, e essa forma como a Faber atua, é muito de abordagem. O que você faz para extrair o melhor da pessoa? Não importa se ele é uma geração Z, uma geração X, eu acho que é muito do momento, né? E o respeito que você tem que ter por cada uma dessas gerações. E isso é forte na Faber, eu tenho um time bem jovem. Eu sou a mais velha do time. Independente de ser a gestão, eu sou a mais velha do meu time. Tem pessoas com meninas de 19, 20 anos de idade, rapazes de 22, 23, e outras com 30, com 40, e roda bem. Mas eu fui aprendendo isso ao longo da minha carreira também, e eu trouxe isso para a Faber. Como que eu trabalho com cada uma delas? Qual é a comunicação? O famoso ruído, emissor, receptor? Como que você trabalha com cada uma delas? Eu acho que a liderança ela vai se moldando a isso. E a Faber está passando por um outro momento também, que é, não vou chamar que é uma mudança de cultura, ela tem na realidade um projeto de cultura que é basicamente um legado da atual direção. Desde 2012, e ano após ano trabalhando com a questão de valores, valores coletivos, valores individuais, e que se você perguntar, as pessoas vão saber responder na ponta da língua. Ok, mas e daqui para frente? Então, esse ano de 24, o nosso presidente está liderando, está nos solicitando, na realidade, um trabalho nesse aspecto, né, para recursos humanos, de vamos continuar isso, não quero esquecer nada do que foi feito, a forma como nós atuamos, mas vamos olhar todas as gerações, vamos olhar todo esse futuro, colocar tudo isso dentro de um processo só e navegar daqui para frente. Eu não quero esquecer nada do que foi feito, mas como que eu vou transformar esse momento, que envolve as gerações. Então, daqui a alguns dias a gente deve ter um bate-papo aí justamente sobre esse assunto, olhando competência, olhando comportamento, olhando como que a gente vai fazer uma colaboração maior, né? Muito maior do que tem hoje. Porque eu acho que é muito mais uma linguagem, é como filhos em casa. Eu tenho um de 20 e poucos anos em casa também, como é que eu converso com ele? De uma forma. Quando eu estou com meu marido, a abordagem é outra, né? E a mesma coisa no trabalho. Então, a gente vai aprendendo a lidar com essas abordagens. Mas acho que tem um desafio mesmo de mapear as competências que fazem sentido para essas gerações um pouco mais jovens e tem que fazer sentido. Se eles não enxergarem um propósito, não fizer sentido para eles, você não extrai deles aquilo que você precisa, porque é uma geração de propósito. É diferente de uma geração, os 40, os 50, a gente tinha um propósito financeiro, de carreira, para eles é um propósito que é só deles, que não necessariamente é o dinheiro no bolso, ou um benefício diferente que você vai dar, mas talvez seja a forma como ele é abordado, a linguagem que você usa com ele, inclusive a linguagem corporal. Eles têm uma linguagem corporal diferente das gerações um pouco mais velhas. Então, acho que é um pouco esse aspecto que a gente olha como um todo, porque é muito diverso a Faber. É todas as gerações, sabe, do começo ao final, mas assim, somando a experiência e somando a juventude, eu acho que é o que a gente está conseguindo conectar e está conseguindo fazer o negócio se mover e trazer coisas diferentes aí como tendências para o futuro. Deixa eu colocar só um ponto, porque vocês duas falando, eu fiquei martelando isso aqui na minha cabeça, que a gente está nesse momento também, a gente olha para gerações, vocês falaram mais de geração, não falei tanto aqui, não falei de geração, mas uma coisa que a gente tem trabalhado lá agora são as conversas cruciais. Como ter conversas cruciais, porque eu acho que um dos grandes pontos que nós aprendemos, quando você fala, é a forma de abordar. Então, chegar para a minha geração e falar que isso aqui está bom, que isso está ruim, está tudo certo, a gente foi... Até a escola nos formou assim, né? A escola nos formou para decorar algumas coisas, para passar na prova, né? Tinha algumas coisas que não tinham sentido verdade. E a gente fazia porque tinha o objetivo de passar de ano. A geração de hoje, ela já não é assim mais, né? Até eu fico imaginando nas escolas hoje, né? Para ensinar, você vê os menininhos aí, vejo minhas sobrinhas perguntando, por que eu tenho que saber isso? Nem eu sei dar resposta de vez em quando. Para que eu vou usar isso? Onde eu vou usar isso, titia? Eu falo, fico quietinha, né? A gente tenta inventar ali. Então, o que nós percebemos é que essa abordagem ela é tão importante, mas a gente precisa agora começar a falar do que são conversas cruciais, tendo como base o respeito. Então, sem ficar inventando, porque eu sou de geração X, como é que a gente vai ter conversas cruciais de performance? Se tem um resultado que a gente quer chegar, e esse resultado, a gente está indo para um caminho X, e como você disse, chega uma hora que alguém tem que bater o martelo. Exato. Nós temos que ir por esse caminho, mas isso são conversas. Eu falar que o que você me trouxe talvez não seja a melhor ideia, eu não estou te desrespeitando, eu não estou te chamando, não estou julgando a sua competência, eu estou discutindo que talvez tenhamos ideias melhores
e formas diferentes de fazer para chegar no resultado. Então, acho que o que a gente está vivendo muito hoje, a gente chegou à conclusão, e estamos chegando a essa conclusão agora, tá? Tem 3 semanas que a gente estava numa reunião discutindo isso. Se a gente quer uma empresa que ela chegou até aqui, mas o que fez a empresa chegar até aqui não é o que vai nos levar até mais para frente, e se eu tenho diversas gerações convivendo ao mesmo tempo, e que a gente precisa dessa complementariedade, e que as competências são outras, a performance que a gente tem que chegar é outro, o resultado é outro, como é que a gente vai ter um ambiente, que é o que a gente está chamando de ambiente saudável? O ambiente saudável é um ambiente que permite as conversas cruciais de forma respeitosa. Não é fácil. Eu comecei essa discussão lá atrás achando que isso seria muito fácil, porque a minha geração é assim. A minha geração está acostumada a ouvir uma crítica e está tudo bem, a gente respira aquilo ali e faz, no dia seguinte já está entregando de outra forma. A geração mais nova não necessariamente foi criada desta forma. Então, como é que a gente vai colocar o que são conversas cruciais na mesa, né? Aí começa, como é que a gente vai mediar um conflito? Como é que a gente vai olhando para um time com pensamentos diversos e que não chegou num consenso ali, como é que as pessoas vão entender que aquilo ali não estou te desrespeitando, a gente está discutindo e a gente está construindo? Esse dá um desafio grande para a gente, porque senão vira denúncia. Vira denúncia. Bacana isso que tu trouxe, complementando, Roberta. Eu acredito muito que são papéis e responsabilidades. É dizer o que você espera para aquelas pessoas. Uma das coisas que está muito claro sobre a geração Z, e eu tenho sobrinhos, né? Não tenho filhos, mas sou tia de carteirinha dos meus sobrinhos. A geração Z se criou na solidão. Quem eram os amigos da geração Z? O computador, o videogame, o celular, algum vizinho próximo, em questão de segurança, algum coleguinha, né, da sua escola, e não todos, não se juntam todos, um só que vai na casa de outro, e sem comunicação. Os pais o dia todo trabalhando, e à noite, que é um momento de conversa. Então, eles não estão acostumados a dialogar. A troca de valor de moeda era o receber o que se pedia, mesmo sem merecer, ou mesmo sem ter entregas. Então, quando eu vou cobrar, e eu tenho pessoas no meu time na geração Z, quando eu vou cobrar alguém sobre entregas, eu já faço um bate-papo do que eu espero. No meu processo de atração e seleção, ele é muito claro. Eu digo como que está o cenário da empresa, o que eu vou esperar, o que essa pessoa vai enxergar, o que aquela pessoa vai receber quando ela chega na minha empresa. Eu não falo flores. Então, daí eu já parto do princípio que ficou clara a nossa combinação. Quando ele chega na minha empresa, que é uma empresa de 5 anos e tem todas as gerações, do jovem aprendiz ao dono com mais de 45 anos, e que está falando de beleza, está falando de saúde e bem-estar, está falando de cuidado, de autocuidado, de imagem, né? Quando chega na minha empresa e eu tenho que lidar com vários cenários, eu trago esse meu colaborador, principalmente se é do meu time, e digo para ele o que eu espero dele. E se ele não consegue me entregar, eu vou revisitando com ele. Lembra lá o que a gente combinou? O que aconteceu aqui? E eu já ouvir, né, dos meus colaboradores, eu esqueci, eu não anotei, realmente eu me atrapalho quando tem uma coisa a mais para fazer. Tá? Então, o que tu está fazendo? O que tu precisa de ajuda para que tu consiga entregar os resultados? Então, há uma ansiedade nessa nova geração, há uma pressão da geração anterior, porque está acostumado com pressão, com grito, sabe, com outras coisas. Então, é a gente olhar os cenários. Por isso que a gente, antes de fazer qualquer movimento, é mapear, é entender quem são as pessoas e colocar as pessoas no lugar certo e na atividade certa. Depois que fazer isso, aí a gente vai customizar os treinamentos. Para que eu vou fazer esse treinamento? Aonde eu vou utilizar esse treinamento? O que serve esse treinamento? Porque fazer treinamento por treinar e dizer, nossa empresa é uma empresa que treina, que dá desenvolvimento, mas treina para quê? Por quê? Para quem? O que eu vou fazer com tudo isso? Então, o grande desafio quando a gente fala desta mistura de diversidade, de gerações, e a gente fala até de cultura,
É uma cultura de uma empresa de mais de 100 anos, uma cultura de uma empresa de 80 anos ou uma cultura de uma empresa de 5 anos. É uma mistura, e mistura de emoções. Porque jornada do colaborador nada mais é do que uma mistura de emoções. Então, como que a gente está lidando? E aí o nosso grande desafio é preparar as lideranças para essa mistura toda. Porque não tem o certo e errado, tem o que a gente tinha que se virar, né? Te vira aí, se a gente pegar as virações dos 40 a mais, dos 35 mais aí, te vira, não sei, te vira. Aí, Faz acontecer, né? Faz acontecer. Aí sai o nosso meninos louco, indo atrás da informação, tentando fazer cursos, fazer, e talvez Geração da execução. Da execução e do pouco acesso. Essa nova geração tem muito acesso e quer saber o que realmente, de fato, interessa para poder fazer. Então, olha a mistura que a gente tem de tudo isso. Então, a grande sacada da liderança é entender de gente, é entender como as pessoas funcionam, para colocar as pessoas no lugar certo, fazer a execução certa, entregar os resultados que precisam. Deixa E eu botar parar de uma copiar modismo, né? Desculpa, É, parar de copiar modismo, o porque modismo. todo lugar que eu chego eu falo assim, não, porque as pessoas têm que ter autonomia. Imagina a autonomia para uma geração que tem muita informação, mas não sabe que caminho que vai seguir. Né? Então, se o líder não entende, não dá direcionamentos claros, você frustra o time. E aí você começa a ver níveis elevados de impacto na saúde mental, Verdade. porque você leva as pessoas à frustração. Turnover, Né? saúde mental. Turnover, saúde mental são indicadores que antes a gente só ficava lá controlando, mas hoje entender a essência disso, né, está na mão da liderança. Não, e o que essa juventude quer, o que a geração quer, que a gente, eu digo a gente porque da questão do olhar de mais experiência, segure eles na mão e diga, faz que eu estou junto contigo. É isso. Porque se errar, o pavor de errar deles é algo tão forte que isso gera muito mais ansiedade quando eles recebem uma nova tarefa. Então, assim, faz que eu estou junto contigo. Se errar, errou, tá tudo bem, vamos lá, bola para frente. Se acertar, parabéns, se errar, nós estamos juntos, erramos juntos aqui, não tem E problema. fazer né? sentido para eles. E mesmo para nós, que vêm de gerações diferentes, você não compra alguma coisa, você não faz alguma coisa com afinco se não fizer sentido para você. Verdade. Essa é a geração do sentido. Eu acho que isso ficou até mais forte depois da pandemia. Já era uma geração que trabalhava, como você falou, no computador, no mobile, e foi o que eles viveram durante todo esse momento de pandemia. E agora, de repente, tudo está voltando para o mercado, tudo voltou para o mercado, eles estão no mercado e eles serão as lideranças do futuro. Sim. Então, um pouco do que você falou, eu estou inseguro, me pega pela mão. Eles querem, alguns querem ainda ser liderança, a maioria já não quer mais, mas alguns ainda querem. Mas esses querem ainda é um pouco tímido, eles dependem um pouco da gente, que ainda tem um pouco mais de experiência, eu acho que para direcionar. A gente era a geração que não podia perguntar por quê, né? Por quê? Não Uhum. existia, né? Para fazer isso. Por quê? Já falei que é para fazer. E tá tudo bem, né? Tá certo. Era daquele jeito. Disciplina, Hoje, né? a E a criança gente vai, por entregava. quê? Disciplina. Por quê? Enquanto ela não tiver uma resposta que faça sentido... Mas deixa eu botar uma pimenta aqui na conversa. Eu acho que a gente evoluiu assim de liderança para conflitos de gerações e entramos até na questão da saúde mental. E o que eu vejo assim que é muito diferente da nossa geração para a geração Z ou Alfa, né? Tá entrando agora no mercado, a Z já está um pouquinho mais de tempo no mercado de trabalho. O mundo está muito diferente. A velocidade que as coisas estão acontecendo, por exemplo, quando você comentou, né, Lucélia, a nossa geração, ela pega e faz, ela vai correr atrás da informação. Hoje a informação não é um problema, acesso à informação não é um problema. O que você precisa ter é repertório e filtro para poder utilizar a informação certa, na hora certa, transformar aquilo em resultado. Então, hoje, o que eu vejo que é diferente da nossa geração? A gente teve, para a geração da Z, vamos falar, a velocidade com que a informação está vindo, a demanda das empresas com relação à performance, a resultado, independentemente da idade, porque hoje você tem, e acho que isso é uma coisa que também teve um impacto muito grande das empresas de tecnologia, né? Então hoje, assim, a gente está aqui com 3 empresas de segmentos diferentes, mas eu aposto que todos vocês têm falado muito de tecnologia dentro da operação, já falamos de ferramentas, tocamos em alguns assuntos aqui de processos, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas hoje a empresa pode ser da área que for. Se ela não tiver um viés tecnológico,
ela está desatualizada. E esse viés tecnológico ele vem muito com essa geração. A geração, vamos falar, Y e Z trouxeram essa carga tecnológica de inovação para dentro das empresas. E a pressão de resultado para esses jovens está muito maior do que na nossa época. Na nossa época a gente tinha uma estrutura hierárquica um pouco mais, vamos falar assim, era mais lento, né, para você galgar os cargos, né, mas você tinha menos pressão. Então, um analista, 15 anos atrás, 20 anos atrás, ele era um analista. Hoje em dia, às vezes o cara está como analista, mas ele tem que desenvolver uma ferramenta que vai, às vezes, mudar a forma como os fornecedores interagem com a empresa, criar um marketplace. Então, assim, ou implantar uma ferramenta nova que vai, né, mudar o processo todo. Então, eu acho que a pressão dessa geração ela está maior. E aí me leva a aprofundar a discussão sobre saúde mental, né? Porque se a pressão no novo está grande, imagina com quem tem mais experiência. Então, hoje, aí vou passar a bola para a Lilian, né? Como é que vocês tocam esse desafio da saúde mental dentro da Faber? Como é que isso está se apresentando dentro da empresa? Como é que vocês estão encarando essa dinâmica, né? Hoje você tem, por exemplo, o burnout ele é considerado uma doença de saúde ocupacional. Então você afasta aquele colaborador, ele fica muitos dias fora do trabalho, às vezes mais de 100 dias até um afastamento. Acho que a principal causa de afastamento hoje, em termos de dias de afastado, é o burnout. Então, é uma doença super nova e já é a principal causa de afastamento de longo prazo. Como é que você enxerga esse desafio e como é que vocês tratam esse desafio de saúde mental na Faber? Já se falava nos anos 2000, quando foi a famosa virada do bug do milênio, toda aquela história, que a doença do século ia ser a depressão. Eu me lembro claramente, eu num evento, muitos anos atrás, e ouvi isso, né, que a doença do século vai ser a depressão. Passou. Estamos quantos anos depois disso já? E agora afetando todas as gerações, todas as idades, né? E eu acho que isso realmente, depois da pandemia, ele criou assim um contexto, um corpo maior, de não saber lidar com as coisas, a pressão, enfim, eu acho que tudo isso realmente assim acabou por pedir mais atenção das empresas após essa questão do Covid. Eu acho que isso realmente se intensificou ali. E a Faber preocupada, obviamente, com isso. Nós praticamente não paramos durante a pandemia. Então, por mais que negócios tenham estagnado, a Faber ela continuou a sua vida normal, porque com as crianças em casa, os jovens em casa, a gente parece que a questão do mobile ou da televisão, em algum momento, ela cansou. Então, as pessoas foram para os trabalhos manuais, para as artes. Então, a gente continuou a nossa vida normalmente. E vários programas foram criados. Os programas que todas as empresas devem ter criado no mercado. Então, é o acompanhamento, a psicologia, a telepsicologia, a telemedicina, investimentos em questões de benefícios como planos de saúde, etc. Uma atenção maior, lives, eventos, convites. Tudo isso também feito e continua ainda. Mas tem uma questão mesmo de incentivo à gestão genuína, de preocupação com o colaborador, ao primeiro sinal. Porque você, às vezes, vê um primeiro sinal e, às vezes, você não vê. Então, existem casos, existem como qualquer outras empresas, por diversos motivos, não somente a questão de trabalho propriamente dito, mas porque as pessoas realmente hoje estão mais pressionadas e isso tem aflorado um pouco mais. Então, tem sim, por parte de RH, em constante vigilância através de ferramentas, o próprio corpo médico interno, tem um corpo médico interno muito forte, né, em todas as unidades da Faber, de olhar realmente como as coisas estão, acompanhamento. Então, o médico de família, é o conceito do médico de família. Então, é a psicologia ligando, é o médico ligando, é o cuidado ao retorno, o bem-estar do retorno. Voltou? Então, vamos conversar um pouquinho, deixa eu entender o que aconteceu, como que você está, como a Faber Castell te ajuda. Né? Então, isso tem sido, assim, vamos chamar das principais ações. O restante é o treinamento mesmo da gestão, como lidar com isso, porque a RH ainda é a área mais buscada. Né? Como eu lido com isso? Me ajuda nesse contexto
estou um pouco perdido, eu não sei até onde eu posso ir, o que você me recomenda, RH? Isso ainda acontece. Então, tem uma área de RH muito preparada nesse aspecto, desde a direção até a nossa base administrativa, de como atuar, como recomendar, como encaminhar, como acolher, né? Então, tem todo um contexto aí que é coordenado ainda, né, na maior parte das ferramentas e dos comportamentos pela própria área de RH. Legal. Roberta, como é que tem sido a experiência de vocês lá? Olha, eu acho que é muito próximo aqui do que você está trazendo, Lília, porque a gente faz o básico, né? É esse cuidado no atendimento, é o olhar, tem também uma área que vai olhar para as pessoas, tentar identificar ali no primeiro sinal o que a gente pode fazer, como que a gente atua. Mas a pergunta, assim, telemedicina, o conceito de atendimento médico, de atendimento psicológico, de atendimento social. Então, acho que isso, principalmente com a pandemia, todas as empresas acabaram fortalecendo, né? Quem não Sim. tinha essa área ainda muito forte, acho que veio trabalhando e fortalecendo essas entregas dentro da empresa. Mas a grande discussão que a gente está foi esse último ponto que você falou. Porque hoje as pessoas os líderes buscam o RH para saber o que fazer. Então, quando o líder está buscando o RH, acende o farol para a gente, que é se o líder que está lá no campo, ele não sabe o que fazer, também faz parte agora do desenvolvimento desse líder para ele conseguir lidar com esse tipo de situação, para ele conseguir ter empatia, para ele conseguir, porque o líder está pressionado por resultado. E aí, é tudo um ciclo, né, gente? Se você pega, coloquei um líder que não é formado, eu não formei esse líder, mas eu precisei daquela pessoa lá. A empresa está em crescimento, a gente também dá oportunidade para time interno. Esse ano a gente abriu 15 lojas. Quem vai ser o gerente dessa loja? Então não estava preparado, a gente não fez aquele passo, vamos formar todo mundo, depois a gente abre as lojas, não é assim que funciona, né? Então a gente colocou pessoas na liderança que não eram líderes e que a gente tem que desenvolver agora. Então o grande ponto, acho que para falar dessa saúde mental é manter aquilo que a gente está fazendo, mas como é que o líder vai ser aquela pecinha de confiança com o time? Por que as pessoas... Uma pergunta que eu me faço muito, desde quando eu entrei no comitê de ética da empresa, olhando todas as denúncias e tudo, aí um dia a gente parou para pensar e falou, gente, não é tanta denúncia, é comportamento inadequado. E gente pedindo ajuda até. Eu falei, o que está acontecendo com as pessoas que elas conseguem abrir um canal de ética, abrir um canal de denúncia, expor alguma situação que não é necessariamente um assédio, porque quando a gente tem a forma de tratar e a gente não, isso para a gente é inegociável. Mas quando a gente olha para esses outros pontos, o que está acontecendo com as pessoas que elas não falam com a sua liderança? O que está acontecendo que a pessoa não tem abertura para falar com o seu líder? Eu ficaria extremamente chateada de alguém do meu time fazer uma denúncia que não conseguiu, porque o ambiente não está respeitoso, por um comportamento inadequado. E eu falo, gente, eu ficaria chateada não com a pessoa, né, comigo, no sentido, o que eu estou fazendo que eu não estou conseguindo criar com o meu time uma relação de confiança genuína? Eu acho que esse passo não é rápido. Isso acho que é uma mudança de cultura grande e a gente vai ter que fazer isso todos os santos dias, a gente vai ter que falar sobre, a gente vai ter que ajudar e a gente vai ter que construir e, de certa forma, colocar exemplos também na alta liderança, sabe? Para as pessoas entenderem que esse comportamento é normal, né? Eu brinco que a gente, de vez em quando, tem que fazer teatrinho. Eu falo, vamos fazer teatro. Tem uma pessoa do meu time que já trabalha comigo há muito tempo e aí, quando... eu fui para Léo, ele foi comigo, e aí teve um dia que eu falei com ele, olha, preciso que a gente faça um teatro amanhã na reunião, né? Porque para as pessoas do nosso time não ficarem num nível de ansiedade absurdo, porque eu sou acelerada. Então, para a pessoa não ficar num nível de ansiedade absurdo ou achar que tem que fazer tudo do jeito que eu quero, chegar no meio da reunião, discorda de mim? Tá bom, mas é para discordar. Você vai sair, você vai ficar o tempo inteiro falando que não concorda, que eu estou indo para um caminho errado. Falei, vamos fazer esse teatro? E foi interessante que a gente fez isso. E aí, quando eu saio da sala, umas 2 pessoas vieram me procurar. Nossa, Roberta, mas a pessoa foi desrespeitosa com você. A pessoa, eu falei, não, deixa eu te contar como é. Né? Deixa eu te contar por que isso é importante. Porque você vai tirando um pouquinho essa ansiedade da pessoa. Porque a gente não sabe o que ela está passando lá fora necessariamente. Né, fora ali do ambiente de trabalho. E às vezes uma coisinha que você fala em torno ali é um gatilho para uma coisa muito maior. Verdade. Então, assim, como é que a gente vai cuidando das relações no dia a dia? Eu falo com o pessoal, você conhece a história do seu colaborador?
Você conhece a história de quem trabalha com você? Você já sentou, chamou para tomar um café e conheceu a história? Eu procuro conhecer, não vou falar que eu conheço todas, porque ainda não deu tempo, mas eu procuro conhecer a história das pessoas que trabalham comigo. Porque se um dia ela chegar de cabeça baixa, eu vou ter abertura para perguntar se está tudo bem. Ou então, a pessoa vai ter abertura para chegar para mim e falar, hoje eu não estou legal. E eu faço isso, às vezes, de propósito. Às vezes, eu falo que eu sou ligada no 220, né? E eu falo que para mim está tudo sempre bom. E aí, às vezes, eu chego no trabalho e falo, gente, hoje eu não estou legal, preciso ficar mais quieta. Eu falando para as pessoas, não estou legal, preciso que vocês compreendam, estou com problema, estou com problema nenhum. É só mesmo para mostrar para as pessoas que isso é normal, que a gente precisa ter uma relação de confiança um com o outro ali, criar conexões para que a gente consiga ter um ambiente mais saudável psicologicamente possível. Porque a performance vai ser cobrada, o resultado vai ser cobrado, a gente vai ter que ter discussões saudáveis, a gente vai ter que ter conversas cruciais, mas se a gente tem conexão com as pessoas, se a gente se respeita, as conversas vão ficando mais fáceis. E cria confiança. E cria confiança, as conversas vão ficando mais fáceis. Aí acaba que um começa a ajudar o outro, a sustentar o outro, a perguntar se está tudo bem, mas se está tudo bem de maneira genuína. Não é aquele, bom dia, você está bem? Já passou. Né? Então, perguntei para perguntar, né? E é isso que eu chamo de intencionalidade. É como que a gente coloca esses comportamentos aos pouquinhos e as pessoas vão criando essa confiança. Perfeito. Cada vez mais a gente percebe que o papel da liderança está muito mais hoje estabelecer uma segurança psicológica e criar esse nível de confiança, que as pessoas possam ter uma troca mais sadia, né? Existe uma questão do próprio colaborador, mas a liderança também ela é muito importante nesse processo de treinamento, de aculturamento do colaborador com relação à dinâmica de trabalho. O que você acha, Lucélia, com relação a essa responsabilidade hoje da liderança para trabalhar a saúde mental dos colaboradores? É fundamental, é importante, né? Eu acredito também no acolhimento, né? Quando eu cheguei com o meu time tinha uma outra gestão, e essa outra gestão era uma gestão mais de controle e comando. Eu, como vim oriunda da área comercial, liberdade é uma coisa que eu não abro mão. Se alguém me colocar numa salinha amarrada, eu saio correndo. Então, eu dei muita autonomia. Das pessoas perguntarem, Lu, eu posso ir lá perguntar, mas levanta agora da tua cadeira, vem cá só um pouquinho que eu vou te apresentar. Essa é a minha analista que cuida disso, ela que vai interagir com a tua área, ela que está responsável por trazer resultado. Então, quando você dá autonomia para as pessoas, você dá liberdade e você conhece mais as pessoas na liberdade, na autonomia. E aí você entende quem tem mais dificuldade, quem tem menos dificuldades, quem realmente entendeu que autonomia e liberdade são responsabilidades, quem vai precisar de um pouco mais de pressão, de cobrança. E aí você também vai mapear o perfil comportamental e vai encontrar um pouquinho as histórias. Por que a pessoa é dessa forma? O que acontece com ela, né? E esse momento que tu trouxe, Roberta, da vulnerabilidade, eu sempre falo para o meu time, eu preciso da ajuda de vocês. Eu sozinha não consigo fazer. E eu preciso que vocês também me cobrem, seja diferente, não é a Lucélia cobrando vocês, é vocês cobrando a Lucélia sobre algo que eu deixei de responder, ou sobre alguma estratégia que vocês não entenderam, ou de algum processo que não está correto, ou que alguém não fez correto. Mas primeiro eu quero muito que vocês olhem para a figura, o papel de vocês e me digam em todo esse processo o que eu estou devendo para vocês. Minha primeira conversa foi perguntar para eles o que vocês esperam que a Lucélia faça para vocês quando eu entrei na empresa, né? E aí eu fui entender que a ansiedade, o nervosismo da entrega estava muito mais na questão de autonomia, de liberdade. As provocações que eu faço, né, para o meu time, né, o que eles conhecem de área de RH? Nós falamos sobre o que é um RH, nós tivemos um bate-papo do que é um RH, que modelos de RH eles tinham, para que eu pudesse deixar tranquilamente dizer, olha, no meu time pode errar, no meu time pode perguntar, aqui vocês podem, é o ambiente mais seguro que vocês têm de questionar e de simples eles dizerem, isso aqui eu não sei, tu explica para nós. Pode retomar? Nós estamos aplicando o DISC. Nem todas tinham formação, nem todas conheciam o DISC. Ah, mas isso é óbvio. Óbvio para quem?
Se eu tenho profissionais jovens, se eu tenho pessoas que talvez usavam outras ferramentas. Então, trazer temas, situações do dia a dia e discutir que melhor forma a gente pode entregar e fazer essas atividades, isso já gera um ambiente de segurança, de confiança. E uma das coisas que a gente tem feito muito é essa aproximação do RH mais corporativo. Quando eu cheguei na Stanleys, cada analista fazia diversas vagas de diversas áreas. Então, hoje a gente separou o corporativo e nós trabalhamos por unidades de negócio. Então, eu tenho uma das grandes unidades de negócio é a área comercial, outras são as unidades clínicas, que a gente tem mais de 33 clínicas espalhadas aí pelo Brasil. E nós temos a parte administrativa, a holding, onde fica toda a parte financeira, jurídico, enfim, marketing, as outras áreas. Então, eu dividi as analistas por negócios. E elas estão ficando especialistas naquele negócio, entendendo como que funcionam os gestores, entendendo qual é o planejamento daquela área, entendendo o que a nossa cultura tem a ver com aquela área, com aquela atividade. E com isso, elas conseguiram olhar mais o macro do negócio, entender a sua importância como área de RH e como analista do negócio e estudarem mais, buscar mais informação. Isso melhorou muito e diminuiu muito a ansiedade, porque as nossas reuniões, as nossas rodas de conversa, inclusive incluindo essas analistas com gestores para poder entender. Então já começa num simples acolhimento, num simples dizer, eu não sei, vamos aprender juntas, num simples dizer, Lucélia, não é porque eu sou diretora que eu não devo ser cobrada pelo meu time, ao contrário, da mesma forma que eu cobro, eu quero ser cobrada, seja o meu posicionamento, seja o meu comportamento, seja a minha fala, seja a minha educação, seja a forma com que eu explico, com que eu dou o retorno para as pessoas. Eu só tenho o cargo, mas eu não sou o cargo, né? Então, isso é uma coisa que tem que estar muito clara. E com isso a gente foi se aproximando mais das áreas e aos poucos a gente tem identificado como que cada área funciona, como que é o trato de cada gestor e principalmente como estão essas lideranças para conduzir os seus times no dia a dia. Porque principalmente quem está na ponta e que tem as unidades e a gente trabalha aí de segunda a sábado fazendo transplante capilar, atendendo o paciente, tem toda uma responsabilidade, uma transformação de vida, um sonho desse paciente. Eu preciso cuidar muito dessas pessoas na ponta. Muito. O primeiro cliente de uma empresa são os seus colaboradores. Então, eu como área de suporte, que sou com a área de RH e de mediação e facilitar a vida entre o empregado e o empregador, eu preciso cuidar de quem está cuidando do meu cliente no final. Então, esse é a grande virada que a gente fez dentro da Stanley, é fazer RH por negócios, por unidade de negócios, ser um RH mais corporativo, olhar o todo e se aproximar mais da área. É o básico bem feito. Do CLC é óbvio. Uma empresa de 5 anos que está se reorganizando, que está melhorando a comunicação interna, ou para uma empresa de 20 anos que eu já trabalhei e que tem dificuldade de comunicação entre as áreas e às vezes tem até uma briga interna, é porque não tem essa aproximação, é porque não tem esse acolhimento, e aí multiplica a questão da saúde mental. Porque quando eu gero todo esse desconforto e essa falha de acolhimento e comunicação, eu gero mais ansiedade, eu gero mais disputa, eu gero mais achismo, e tudo que não é comunicado é sonhado sempre para o ruim. Então, quanto mais a gente poder trabalhar as questões de aproximação, acolhimento e comunicação dentro das empresas, melhor a gente sabe como vai estar o meu colaborador no dia a dia. É gerenciar acordo, né? Eu falo que a pior coisa Os é gerenciar acordos. expectativa. Gerenciar expectativa é frustração na veia. Gerenciar acordo que está tudo certo. Exatamente, perfeito. Legal. Pessoal, a gente está chegando no final aqui da nossa conversa, nosso podcast, e eu queria trazer um tema aqui que é para a gente fechar com chave de ouro, que é falar um pouco da visão de vocês com relação ao RH do futuro. A gente falou do RH estratégico, que já é uma demanda atual, né, do mercado, de trazer o RH como parceiro para desenvolver mais os negócios da empresa, mas eu queria ouvir de vocês assim a visão de futuro de RH, principalmente com as novas ferramentas que a gente está vendo aí de inteligência artificial, de automação de processos.
até retomando um pouco do início da nossa conversa, como trazer essas ferramentas para que o RH básico, né, o convencional, funcione redondo, funcione com fluidez, sem atrito, para que vocês possam pensar e ajudar os diretores, né, os donos das empresas a construir negócios mais fortes, mais sustentáveis. Eu queria ouvir um pouco essa visão de vocês, assim, como é que vocês enxergam hoje essa utilização de ferramentas de automação, de inteligência artificial, não só, acho que nos processos do dia a dia, mas também, talvez, em processos de tomar decisão, para construir esse RH um pouco mais, assim, com uma visão nova, uma visão atual de processos. Olha, eu acho que a gente fala muito de gente e gestão, mas eu acho que vai voltar para o RH na veia. O que eu quero dizer com isso? Vamos separar as duas letras, né? Acho que a gente, no mundo de inteligência artificial, eu acho que essa inteligência artificial vai nos ajudar no R, nos recursos. Como é que a gente vai ter os melhores processos? Como é que a gente vai ter a maior eficiência e produtividade? Fazendo as coisas muito repetitivas, que tomavam tempo, mas não agregavam muito valor até para o nosso conhecimento. Isso a gente aproveita da inteligência artificial para nos ajudar a fazer. Mas eu acho que nesse mundo da inteligência artificial, o nosso papel no H, ali do humano, ele vai ser cada vez mais importante, que é colocar toda essa inteligência artificial a favor do negócio, a favor dos resultados, mas ao mesmo tempo criando um ambiente onde as pessoas consigam se sentir motivadas, onde as pessoas consigam desenvolver o seu potencial num ambiente seguro psicologicamente. Porque tudo que a gente vê, de tudo que está surgindo de inteligência artificial, e a gente quer usar tudo o tempo inteiro, né? Mas nesse mundo, eu acho que a gente vai, daqui a pouco, voltar alguns passinhos e falar, como você comentou, Lucélia, as relações. Essa geração foi criada com que amigos? Essa geração foi criada conversando com quem? Dialogando com quem? Né? Então, quando eu olho para reportagens que um supermercado na Europa começa a criar aquele caixa que você acabou com os caixas físicos, mas começa a criar aquele caixa porque as pessoas precisam conversar. Então, se você quiser conversar, você pode passar naquele caixa e pagar suas compras ali, porque você vai bater um papo com a pessoa. Você começa a ver esse tipo de movimento. Como é que nós, enquanto empresa, vamos criar esse ambiente onde as conversas elas vão existir, onde as discussões vão existir, onde o compartilhamento vai existir, onde a relação vai existir. Então, como que nós, enquanto RH, não deixamos de olhar para todas essas ferramentas para ajudar a colocar os melhores processos, mas vamos começar a construir esse ambiente de relações. Porque eu acho que esse vai ser o grande... Se a gente não quiser que todo mundo entre em depressão, se a gente não quiser ter uma geração de frustração, de ansiedade, né, de depressão, de falta de sentido pelas coisas, como é que a gente vai trazer para dentro da empresa? E eu não estou falando aqui em ser responsável pela felicidade das pessoas, não. Estou falando em ajudar a criar os ambientes onde as relações vão existir. Eu sempre falo, não me dê responsabilidade pela felicidade de ninguém. Isso é muito pessoal. Mas eu sou, sim, responsável por deixar esse ambiente o mais saudável para que você possa ter suas relações aqui e sair daqui cansado, mas sair daqui com aquele cansaço bom que você está num ambiente que você gosta de estar. Então, acho que esse é o desafio do RH. Com pessoas e não para as pessoas. Exatamente. Passamos décadas falando de processo, reengenharia, ISO 2000, ISO 9000, ISO... Todas as possibilidades de processos e procedimentos, décadas. Se nós formos analisar décadas. E poucas décadas falamos de gente. Em 1985 começamos de gestão estratégica de pessoas. Década de 90 teve toda a modificação, programas ao vivo, comunicação. A partir da internet, nós começamos a ver comportamentos. E talvez seja a resposta anterior à tua pergunta sobre as gerações, que antes a gente era muito no se vira, mas nós éramos no se vira e tínhamos que buscar porque não tínhamos acesso a nada. Hoje tem acesso a tudo. Então, talvez o nosso processo era um pouco mais lento, mas também era escondido. E hoje nada é mais escondido. Então, com as pessoas e para as pessoas. Não tem fórmula mágica. Eu diria que a primeira base é a comunicação.
cada vez mais nós vamos fomentar a comunicação dentro das empresas. Ah, isso é óbvio. Mas eu preciso dizer. Porque o que acontece? O que eu tenho sentido? Tem tantas ferramentas, e eu fui em vários eventos de RH, feiras, congressos, tem tantas ferramentas, tem tantas opções de tecnologia, seja para a área de recursos humanos ou para outras áreas, marketing, venda, financeiro, ok. E aquelas pessoas que se escondem atrás do processo, porque não. E eu não estou dizendo geração Z. Eu estou dizendo que aquelas pessoas que amam um papel, que amam uma burocracia, que amam um processo, elas também se escondem porque elas têm dificuldade de se relacionar com os outros. Já começamos aí. Se eu pego a tecnologia e tiro essas atividades e vai sobrar tempo para lidar com gente, como que essas pessoas estarão inseridas dentro desse contexto? A maioria pode sofrer uma depressão, Isso. pode ficar mais angustiada, mais ansiosa. Então, assim, cada vez mais nós teremos que construir relações dentro das empresas. Isso através de roda de conversa, isso é através de treinamentos. E aí não é treinamentos para todo mundo lá, um treinamento motivacional, vamos abraçar a árvore agora, vamos fazer... Não é isso. É conexões, é interações, é assuntos que chamam a atenção e que sejam da minha vontade de querer aprender. Por isso que eu falo que é com pessoas e não para as pessoas. Cada vez mais que a gente ouvir, trazer as pessoas para participarem, ouvir o que realmente elas desejam no dia a dia, mais a gente consegue não só construir um RH do futuro, mas uma empresa do futuro. Se o bichinho que eu falo que é o celular, a gente não vai conseguir competir, não vamos mesmo, porque é muito mais atraente, é muito mais interativo do que uma relação com outra pessoa. O que a gente pode fazer no dia a dia? Eu tenho que trazer o que está em pauta lá nas redes sociais, o que tem uma conexão. Vamos discutir isso no dia a dia. O que tu acha? O que tu compreende? Roda de conversas de outras situações fora do emprego, dentro da empresa. Sabe? A gente vai ter que misturar muita coisa para poder conectar as relações. E isso eu sinto falta nas empresas. Da gente sentar e dizer olho no olho o que a gente acredita, da gente trazer novas ideias. Não vai fugir disso. Não, por mais que tenha tecnologia, não tem um modismo, não tem como reinventar o ser humano. Se eu não sentar, se eu não conversar com ele, se eu não der atenção, quem tem filho sabe isso muito melhor, isso vai passar, eu não vou conseguir engajar, eu não vou conseguir conectar e vai aumentar a rotatividade da minha empresa. Então, o grande desafio do RH é fazer, sim, uma jornada do colaborador atrativa, e quando eu falo de jornada do colaborador, eu falo de experiências, de emoções, como eu me senti nessa empresa, como eu fui acolhido nessa empresa, como eu fui respeitado, como eu fui ouvido, e que bacana que nessa empresa tem uma roda de conversa para falar de divórcio, que tem para falar de crianças com autismo, que tem para falar de educação financeira, que é a grande questão do Brasil, que tem para falar de assuntos que vai transformar a minha vida, não só como colaborador, mas como pessoas. Então, eu diria que o diálogo, a conversa, a comunicação está em primeiro lugar para transformar ou para pensar num RH estratégico, um desafio do futuro, mas que está também no nosso presente, no nosso dia a dia. Excelente. Lilian. Eu acho que você mencionou bem a questão das décadas, né? Vem se mudando o nome da área de RH. Recursos humanos, relações, gente, gestão, não importa. Continua sendo ainda o principal balizador na questão de gente, né? Como vocês mencionaram. Eu acho que é tudo o que vocês falaram. Eu somaria que o nosso desafio no futuro é, obviamente, olhar as posições de recursos humanos que vão desaparecer, e sim, algumas posições vão desaparecer. Assim como desapareceram outras do passado também, estamos aqui ainda. Sim. Eu acho que isso não vai mudar e a gente tem que se preparar e preparar gerações para tal. Mas a questão do humano, como você falou do H, está ali. E o nosso papel está ali, o nosso centro, o nosso cerne é esse. Então é através de processos, é através de ferramentas, é através de um monte de coisas. Mas a questão do cuidar do humano ainda está, e eu acho que vai continuar centrado em RH. Nós teremos, acho que, um desafio maior na preparação de lideranças do futuro,
que podem ser os jovens ou não, podem ser pessoas da nossa geração que não tiveram oportunidade lá atrás e que agora passarão a ter. Por quê? Porque ela tem um humano mais forte do que as gerações que talvez estejam se socializando um pouco menos. E eu acho que a gente teve assim um virar de página, se tinha alguma dúvida da importância da área de recursos humanos em uma empresa, seja ela de 2 colaboradores ou de 25 mil, foi o que nós fizemos durante o Covid. Então, isso foi muito dito na mídia, né, de que a área de recursos humanos, tanto na parte de saúde como na parte do consultor de negócio de RH, foi a área primordial dentro das empresas para passar por tudo aquilo que nós passamos. E nós soubemos fazer isso muito bem. Seja do acolhimento, seja do tratamento, seja de todas da abordagem de fica em casa, agora você volta, usa máscara, voltem devagar, vamos trabalhar no retorno, vamos manter um modelo de trabalho XYZ. Quem era a área, né, que estava ali? Ainda era o humano. O recurso é um nome como recurso, como vocês falaram, mas a questão do humano, eles ainda estão aprendendo a fazer conosco e vão continuar aprendendo, acho que a fazer conosco. Não que sejamos melhores, mas eu acho que é a essência da nossa área. Então, eu acho que a gente compra isso com tanto coração, com tanto afinco, que um líder, sendo líder, ainda não tem. Ele ainda vai para RH, me ensina, me mostra como eu faço, e a gente o torna efetivo. Mas nós ainda estamos por trás disso. E sinceramente, falando de RH do futuro, eu não enxergo a gente fora desse contexto pelas próximas décadas. Eu ainda não enxergo. Pode dar muitos nomes, a gente pode assumir mais papéis, sim, que temos assumido muito mais papéis, mas esse ser, nessa questão, acho que ainda vai estar, pelo menos por enquanto, com nós 3 aqui. É verdade. Excelente. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Queria agradecer muito a participação de Célia, Roberta, Lilian. Foi fantástica a conversa. Espero que vocês tenham gostado também. E é isso. Até os próximos episódios e vamos que vamos. Valeu, um abraço.